Olá, pessoal. Então, dando continuidade à disciplina de geodésia e ajustamento, agora a gente vai entrar na lista de exercícios referente ao processamento de poligonais geodésicas, né? Ou seja, a gente vai fazer exercícios aí onde a gente integra dados de estação total com dados de GNSS, né? Visando aí, então, obter posições georreferenciadas, né? Coordenadas geodésicas ou coordenadas UTM, por exemplo, né? Para pontos aí que foram levantados com estação total. Tá? Então, a gente vai fazer uma série de exercícios nesse sentido. Tá? O primeiro deles é o exercício 34, né? Obtém as coordenadas UTM em Sirgas 2000, Fuso 22 Sul, de todos os pontos do levantamento plano e altimétrico da caderneta de campo em formato eletrônico plano e altimétrico 03. Considere que o levantamento foi realizado com uma estação total Topcon GTS 225W com precisão nominal angular de mais ou menos 5 segundos e precisão nominal linear de mais ou menos 2 milímetros mais 2 ppm. Bom, então basicamente o que a gente tem? A gente tem um exemplo típico, né, clássico aqui, aonde nós vamos ter dados de uma estação total, né? No caso aqui a gente já tem a caderneta, né, com os arquivos brutos ali, com as medições, o plano altimétrico 03. Nesse caso, a gente vai ter ali pontos de poligonal, uma poligonal enquadrada, mas também vamos ter pontos de irradiação, né? Ou seja, pontos que foram irradiados, né, levantados a partir das estações poligonal. Tá? E a gente quer que todos esses pontos, né, tenham suas coordenadas georreferenciadas, né? No caso, no sistema UTM, tá? Este e norte. Bom, vocês vão ter acesso, né, a todos os exemplos aqui, né, vocês vão ter acesso aos arquivos no CIGA depois, tá? Aqui só para mostrar a ideia desse exercício, né, então aqui nós temos essa poligonal enquadrada, tá, pessoal? Então aqui tem os pontos conhecidos, né, com o GNSS e os pontos aqui ao longo aqui da poligonal, né? Então basicamente os pontos a serem levantados, né, estão nessa região, depois a gente vê o desenho no DataGeoSys, tá? Esse exemplo a gente não tem um croquis prévio aqui das medições, mas enfim, aqui está, né, os pontos a serem levantados, tá, nessa região, mas aqui a gente só tinha dois pontos conhecidos, né, com coordenadas pelo GNSS. Então a gente fez uma poligonal enquadrada ali, né, para fechar ali na outra base conhecida, dessa forma poder fazer ali o controle de erros da poligonal, tá? Aqui está os pontos de apoio, tá, dessa poligonal, né, então esses quatro pontos GNSS, tá, que tem essas coordenadas UTM conhecidas, né, já estão aqui num arquivo TXT para a gente fazer a entrada no GeoOffice, conforme os exemplos anteriores ali, né, que a gente já viu de cálculo de áreas no plano topográfico local e vice-versa, né, transformação de coordenadas plano topográfico para plano TM e vice-versa, tá? Então já temos aqui um arquivinho TXT de entrada, né, com os pontos conhecidos, tá? Nós também temos o arquivo com as medições, né, a caderneta de campo, aí, os dados brutos, né, então os ângulos de distâncias com a estação total em cada ponto de estação, enfim, no padrão M21 da Topcon, né, a gente também vai ter que importar esse arquivo no GeoOffice. E nós já temos também aqui um arquivo Excel, tá, onde a gente tem ali os quatro pontos conhecidos da poligonal, né, as duas bases de partida e chegada, tá, o código aqui, marco de concreto, enfim, com as coordenadas UTM e a altitude. Então notem a razão, né, que a gente já está falando da altitude com significado físico, tá? Normal, ortométrico, enfim. Então nesse exemplo a gente não precisa fazer a conversão de altitudes, tá? Então a gente já tem as altitudes normais ortométricas ou normais a razão. Desses quatro pontos também. E aí a gente já tem as coordenadas médias, né? Tanto UTM, norte e este, quanto a altitude média aqui, né? Dos pontos conhecidos dessa poligonal, tá? Bom, então como é que a gente resolve esse exercício, né? Então aqui no DataGeoSys a gente vai criar um novo projeto, tá? DataGeoSys não, desculpa, no GeoOffice, né? Vamos selecionar aqui a pasta, por exemplo,
pode ser na área de trabalho, né? Enfim, na pasta documentos, onde vocês preferirem, né? Contanto que vocês achem depois. Vamos colocar um nome para ele, né? Então, esse é o exercício 34, né? Então, botar, por exemplo, EX34, exercício 34. Avançar, né? Aqui, proprietário, etc., não se aplica, né? Concluir. Beleza, criamos o projeto no GeoOffice. Aí, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Né? Relembrando ali dos exercícios de transformação de coordenadas, né? Para plano topográfico, ITM e vice-versa, no GeoOffice, né? A primeira coisa que a gente faz é configurar a geodésia, né? Então, arquivo, configurações gerais. Nas opções, a gente vai em geodésia. Tá? Aí, o que a gente deseja, né, georreferenciado. Então, aqui em opções, georreferenciamento poligonal topográfica. Sistema geodésico, Brasil, né, atualmente, CIRGAS 2000. Pontos de controle. Aí agora depende da finalidade do exercício. Nesse exemplo, pessoal, a gente quer coordenadas UTM, este e norte. Ou seja, a gente não está interessado em coordenadas locais, né, em um plano topográfico de referência. Então, a gente pode proceder aqui da forma mais simples, né? O plano topográfico referenciado ao norte geodésico, plano topográfico local. Por quê? Porque a gente só precisa de um ponto de controle para definir, né, esse plano topográfico. Porque uma vez que a gente tem coordenadas UTM aí de 4 pontos, né, conhecidos como GNSS, ele consegue, né, se a gente definir aqui, entrar com o ponto médio, por exemplo, né, como origem para esse plano topográfico local, ele consegue ali determinar aonde que estaria o norte geodésico, o norte verdadeiro, por assim dizer, naquele ponto, né, em função das suas coordenadas UTM, e com isso ele conseguiria determinar a orientação do norte nesse plano topográfico local, tá? Então, a gente só precisaria de um ponto, né, um ponto de controle dessa forma, quando a gente já tem aí 2 ou mais pontos com coordenadas UTM conhecidas, tá? Como a gente não está interessado, né, em coordenadas no plano topográfico local, então a gente seleciona essa opção, plano topográfico referenciado ao norte geodésico. E a gente só precisa de um ponto de controle. Tá? Quem é esse ponto de controle? Né? Então, vocês podem relembrar das aulas que a gente já viu, né, nessa transformação de coordenadas. A gente pode definir qualquer um dos pontos de estação ali, por exemplo, ou a gente pode definir um ponto fictício, né? Um ponto aí virtual, por assim dizer, que é um ponto que não existe no terreno, né? Ele não está lá materializado com um marco de concreto, por exemplo, tá? Que é o caso do ponto médio, né, por exemplo. Então a gente vai definir ali um ponto médio, fictício, imaginário, com coordenadas UTM médias e altitude média como origem para esse plano topográfico. Por quê? Porque, novamente, nós não estamos interessados nas coordenadas em um plano topográfico local para esse levantamento. A gente está interessado em coordenadas UTM, né, georreferenciadas. O que a gente está interessado aqui é no inverso, né? Entrando com os dados da estação total, entrando com a caderneta eletrônica, né, com as medições, ângulos e distâncias, obter as coordenadas UTM dos pontos, tá? Então, a questão de qual é o plano topográfico aqui é de menor importância. Tá? Então, por isso que a gente pode proceder dessa forma nesse exemplo. Tá? Então, a gente já tem, né, inclusive, as coordenadas médias aqui, né, para definir um ponto origem médio ali no nosso plano topográfico. Tá? Então, nome para ele, né, a gente pode ser qualquer nome, desde que ele não esteja contido na caderneta, né, para não confundir, para não sobrepor com um ponto já existente do levantamento. Então, por exemplo, aqui vamos botar o ponto médio mesmo. Tá? Coordenadas XY no plano topográfico local, arbitrárias, né? Pode ser, por exemplo, ali o padrão aqui, 150.000 e 250.000, né? Os valores recomendados ali pela NBR 14166, versão de 98, né? A altitude média do plano topográfico. Aí aqui a gente utiliza a altitude desse ponto médio, né? 40,488, tá? Então aqui, claro, né, pessoal, notem que aqui, por padrão, vem com 500 metros, né? Aqui faz diferença, né, se a gente alterar ou não, né? Porque ele vai reduzir as distâncias em função dessa altitude de referência. Então, numa altitude de 500 metros, a redução é uma, né? Numa altitude de 40 metros, a redução é outra, né? Então, atenção aqui quanto à altitude média do plano topográfico, tá? Nesse caso, né, 40,488. Isso aí. Bom, e aí agora a gente precisa definir as coordenadas, né, georreferenciadas, né, desse ponto médio, desse ponto origem. Então, coordenadas UTM, né, fuso 22,
no hemisfério sul, né? Está no enunciado do levantamento ali, né? No enunciado do exercício aqui, ó. E agora a gente só tem atenção, né? De copiar este com este e norte com norte, né? Não trocar aqui as coordenadas, tá? Então vamos lá, copiar a coordenada este primeiro, né? Coordenada este média dos pontos de apoio e colar aqui no campo este. Retirar o ponto aqui, né? Como separador de milhar, né? Só deixar o separador decimal que é a vírgula, tá? E o mesmo para a coordenada norte, né? Então, de novo, pessoal, este com este, norte com norte, né? Atenção quanto a isso. Vamos colar aqui. Tirar os dois separadores de milhar, né? Notem que a coordenada norte no hemisfério sul tem um dígito a mais, né? Que é a coordenada este, então não tem como confundir, enfim. Altitude, ok, ele mantém a altitude ali que a gente definiu, né? Plano topográfico. Então aqui está tudo certo. Então, está configurada a geodésia, pessoal. Notem como é relativamente simples, né? Ok. A gente pode salvando, né, de vez em quando o projeto, tá? O primeiro passo já foi. O segundo passo, após a configuração da geodésia, é importar os pontos de apoio conhecidos, né, as coordenadas conhecidas dos pontos de apoio, nesse caso no sistema UTM. Tá? Então a gente vai vir em Arquivo, Importar. Tá? E aí na pasta que a gente está trabalhando, né, a gente tem que fazer a importação daquele arquivo de texto com as coordenadas. Tá? Então no meu caso aqui, né, nessa pasta exercício 34, tá? Que vocês vão ter depois disponível lá no SIGA, esse arquivo de texto, tá? Pontos apoio poligonal, tá? Que é esse arquivo aqui, né, que a gente já visualizou. Bom, e aí a gente vai seguir a mesma lógica dos exercícios anteriores, né, que a gente já viu no GeoOffice. Vamos primeiro limpar aqui o campo, né, limpar tudo, tá? E começar do zero, né, começar do início. Primeira coisa, quem é o nosso delimitador? Então, se a gente for olhar aqui no arquivo de texto, né, é o ponto e vírgula, né? É o ponto e vírgula que faz a mudança de um campo para o outro, tá? De uma coluna para outra. Então, delimitador, ponto e vírgula. Aí ele já reconhece aqui embaixo, ó, na visualização dos dados. Agora a gente precisa dar nome aos bois aqui, né? Então, dizer quem é cada uma das colunas. A primeira é o ponto visado, né? Corresponde ali ao nome do ponto, por assim dizer. A segunda, né, MCO, é uma sigla, né, para marco de concreto. Então, aqui a gente está trabalhando com a descrição do ponto. Né? Então, descrição. Depois nós temos a coordenada norte. Tá? Então, atenção quanto a isso, né? Não é a coordenada este e nem a coordenada y, é a coordenada nzão, norte. Tá? X e y é de plano topográfico, ezão e nzão é de plano TM. A segunda coordenada este, ezão. E a terceira coordenada, né, nesse caso, a altitude. Tá? Então, Hzão, né, altitude. E pronto, né? Vai ser uma caderneta de coordenadas, né? Então não é caderneta de campo, por exemplo, né? Porque não tem medições, não tem ângulos e distâncias com estação total, que tenha coordenadas, tá? Uma caderneta de coordenadas. E ok. Sirgas 2000, né? Fuso 22, sul, tudo certo. Vai pedir um nome para essa caderneta. Então a gente pode botar, por exemplo, né, apoio. Tá? Por quê? Porque são as coordenadas aí dos pontos de apoio, né, obtidas pelo posicionamento GNSS, né? Os dois pontos de partida e os dois pontos de chegada da nossa poligonal, tá? Poligonal enquadrada, né, com pontos conhecidos, já referenciados. Ok, então operação realizada com sucesso, né? Clicando em salvar aqui, né, daí ele habilita aqui as coordenadas já referenciadas, né, geodésicas, UTM, enfim, o que for, né, como a gente já viu nos outros exemplos. E aqui as coordenadas nesse plano topográfico local arbitrário que a gente definiu, né, com origem aí no ponto médio dessa poligonal. Bom, segunda parte já foi, importação então dos pontos de apoio, tá, para poder fazer o processamento da poligonal. A terceira e última parte aqui, então, agora é importar os dados de estação total, tá? Então, um arquivo com as medições. Então, a gente vai aqui em Arquivo, Importar Arquivo Bruto, tá? Porque são os dados da estação total, né? O arquivo bruto das medições.
Escolha o formato do arquivo a importar, né? Então, nesse caso, a gente já viu ali, né, que é uma estação Topcon da série GTS. Tá? Então, aqui, ó, Topcon GTS 2220. Tá? Como é que eu sei disso, né? Bom, aqui no enunciado, e claro, né, na prática a gente sabe com que estação total a gente realizou o levantamento. Bom, beleza. Aí ele vai para abrir a mesma pastinha que a gente está trabalhando, né? Então, exercício 34, e a gente vai abrir então esse arquivo, né? O arquivo M21 aqui, com as medições, né, da estação total tópico, plano altimétrico 03. Escolha o tipo de dado a ser importado, né? Então, somente as medições, né? As coordenadas a gente já tem ali no arquivo à parte, né? O apoio. Então, medições, ok. Selecione uma opção, a gente vai gerar uma caderneta nova, tá? Porque isso aqui é uma caderneta de medições, não é uma caderneta de coordenadas, tá? Então, a gente não vai adicionar os dados na caderneta que a gente já tem. Então, gerar uma nova caderneta com as medições e ok. E aí tá, importou, né, com sucesso a nossa caderneta no formato eletrônico aqui, né? Então, estação, descrição, né, altura do instrumento, e aí aqui os pontos visados, né? Se é ré invertida, avante invertida, ângulo horizontal, ângulo vertical, distância inclinada e altura do prisma, né? Então as medições brutas aí que a estação total faz, né? Ângulo horizontal, ângulo zenital e distância inclinada a uma altura do prisma correspondente. Bom, aqui infelizmente eu já vi que deu um problema, ó. Na descrição tá ré, mas ele entendeu como um ponto irradiado, tá, pessoal? Então, eventualmente isso pode ocorrer, tá? Dependendo da versão do GeoOffice aí, pode ser que ele não reconheça mesmo, né, o campo ré invertido, o vante invertido ou irradiação. Então a gente tem que fazer uma checagem, né? Então aqui, ó, avante e avante invertida tá ok, ele reconheceu corretamente, tá? Pontos de irradiação também, né? O problema tá aí nos vértices de ré. Ó, ré, irradiação, ré invertida, irradiação. Então a gente vai ter que fazer essa edição manual aqui no programa, tá? Então a gente vai selecionando todas as ré para depois mudar aqui no campo para ré, tá? E depois todas as rés invertidas e mudar no campo ré invertida. Vamos lá, ré, ré, a gente pode segurar o shift, tá? E selecionar vários de uma vez só, tá? Aí agora a gente vai ver até quando ele vai mudar da estação de novo, né? Ó, aqui nota que tem uma série de pontos irradiados, né? A partir desse ponto de estação, agora mudou a estação, ré de novo, e ré de novo, né? Duas séries de leituras aqui, e agora aqui uma nova estação, ré e ré, seguindo, né? Ré e ré, ré e ré. Né? Então, duas séries de leituras, né? Conjugadas direta e inversa por estação aqui da poligonal. Ré e ré, ré e ré, e beleza, né? Então, agora, todos esses aqui, né? A gente vai clicar aqui, ó, e marcar como ré, tá? E a gente faz o mesmo agora para ré invertida, né? Para os pontos que são ré invertida. Então, RI, né? Então, RI, RI. Aí aqui tem uma série de pontos irradiados, né? Dessa estação. Aí seguindo aqui, agora RI, RI. Aqui também, né? RI e RI. Aqui também, RI e RI. Aqui também, RI e RI. Aqui também, RI e RI. E aqui. E mais nesse ponto da estação. Fechou, tá? E aí agora esses aqui são ré inversa, tá? E aí a gente pode salvar. Né? Então, beleza. Caderneta no formato correto agora, né? Então, ré invertida, avante invertida e irradiações, né? A partir das estações poligonal, tá? Bom, então já fizemos os três passos aí, né, iniciais, configuração da geodésia, importação das coordenadas, né, do arquivo de coordenadas e importação da caderneta eletrônica com os dados da estação total. Tá? O que falta agora é a gente
fazer o ajustamento dessa poligonal, né? Fazer a compensação dos seus erros angular e linear, né? Porque é uma poligonal enquadrada, né? Não é uma poligonal aberta. Então a gente vai aqui nessa opção, ó, nova poligonal, né? Nome do arquivo, bom, pode ser POL, por exemplo, né? Poligonal aí, enfim, nome que vocês preferirem dar. E ok. Né? Se a gente fosse fazer mais de uma poligonal, né, a gente poderia ler POL1, POL2, POL3, enfim. Bom, aqui a gente já viu que está tudo ok, né? Por quê? Porque ele está dizendo poligonal apoiada com controle total, né? E ele já fez o reconhecimento certinho dela, que é uma poligonal enquadrada, tá? Então está tudo certo, né? Caso ele tivesse dado algum problema aqui, a gente poderia definir a sequência aqui, né? Próxima estação, quem é a ré, avante, etc, tá? Mas aqui não é o caso, né? Geralmente, quando está configurado corretamente ali, né? A ré, ré inversa, avante, avante inversa, ele consegue se achar sozinho, tá? Ok, então. Aí agora, pessoal, a gente precisa definir as nossas tolerâncias, né? Primeira coisa, né? Aqui, pessoal, a gente poderia ajustar a poligonal de acordo com as especificações da NBR 13133, mas é uma versão muito antiga dessa NBR, né? Lá de 1994, tá? Então não é o caso. Ela já foi revisada recentemente e essas classes que constam aqui têm a tendência a cair em desuso aí com a atualização da norma, tá? Então, a gente vai definir os valores manualmente aqui, tá? Escolha o método de ajustamento. Bom, a gente tem proporcional às projeções, proporcional às distâncias e mínimos quadrados, tá? Mínimos quadrados a gente vai ver depois, tá? Mais para frente, na quantidade de geodésia, entrando na parte de ajustamento. Por enquanto, vamos ver os métodos que vocês já viram, né? Proporcional às projeções, vai calcular o erro ali em x, o erro em y, compensar em x, compensar em y, né? Proporcional às distâncias vai fazer ali quanto maior for a distância, né? Maior é a correção para o linear e poderia também fazer o inverso para o angular, né? Quanto maior a distância, menor a correção do angular. Em geral, né, quanto mais longe se situar o prisma, menor é o erro angular esperado na leitura, né? Então, como a gente mede ângulo e distância, né, e não projeções x e y, né, então eu particularmente prefiro proporcional às distâncias, tá? Mas aqui, claro, né, é questão de gosto, né, não tem certo ou errado, né? Bom, tolerância para os erros. Então, agora aqui, ó, a gente vai desabilitar essa opção de utilizar valores pré-definidos e nós mesmos vamos estipular essas nossas tolerâncias, tá? Que valores a gente vai adotar? A gente vai adotar os valores que constam na nova versão da 13133, tá? Que ainda não saiu, né? Foi para consulta pública, mas ainda não se tornou oficial. Mas aqui no final do arquivo PDF com os exercícios, tá? A gente tem, tá? Então, para o angular, 3 vezes a precisão nominal angular da estação, tá? Vezes raiz de n, onde n é o número de estações daquela poligonal. Tá? Quantas estações nós temos nessa nossa poligonal? Tá? Ela informa aqui, ó, pessoal, o número de vértices, 8. Tá? Então, nesse caso, a gente tem 8 pontos de estação. Tá? Dá para ver ali pelo desenho também. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? A primeira ré e a última avante ali ele não indica. Né? Avante chegada. Então, 8 vértices, tá? 8 pontos de estação. Então, se a gente for aplicar a formulinha, ó, deixa eu reduzir um pouco essa calculadora. E daí tem um 10 segundos de bônus aqui, né? Então é 3 vezes a precisão nominal angular, vezes a raiz de n, onde n é o número de estações, mais 10 segundos, tá? Nosso caso, então, a gente tem 8 pontos de estação, né? Então a gente vai colocar aqui 8 raiz quadrada de, né? 2,82, beleza. Esse camarada a gente vai multiplicar pela precisão nominal do equipamento, né? Que nesse caso é 5 segundos. Tá? E esse resultado a gente multiplica por 3, né? Aplicando a formulinha. Então isso vai nos dar aí 42 segundos, mais ou menos, de tolerância. E aí a gente soma com os 10 segundos ali da fórmula, né? E vai ficar 52,4. Vamos botar 52, tá? Então a nossa tolerância angular aqui, para poligonal, é 0 graus, 0 minutos e 52 segundos. Utilizando o formulário da 13133 versão atualizada, né? Depende do número de estações da poligonal e depende da precisão nominal da estação total, nesse caso 5 segundos. Linear. No linear, pessoal, a nossa tolerância vai ser o perímetro da poligonal
em metros dividido por 12.000. Ou, em outras palavras, né, um erro de fechamento linear de 1 para 12.000. Né? A gente vai pegar o perímetro da poligonal e dividir por 12.000. Né? Então, com isso, a gente vai entrar com o perímetro da poligonal em metros, né, dividindo por 12.000. 12.000 uma constante adimensional, né, sem dimensão. Então, nosso resultado aqui vai sair em metros. Tá? Quanto que vale o perímetro da poligonal? Tá? Aí o GeoOffice já informa previamente aqui, né, o perímetro dela. Perímetro 621,424 metros. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos entrar com o valor do perímetro, 621,424, e vamos dividir por 12.000. E aí a gente vai ter a nossa tolerância linear. Então, nesse caso, ó, deu 0,0517. Podemos arredondar para 0,052. Tá? Então, 0,052 metros. Né? Que é análogo a 5 centímetros ou 52 milímetros. Né? Então, para esse perímetro de 620 metros, né? Com uma tolerância de 1 para 12.000, tá? Então o erro linear máximo, né, admissível é 5,2 centímetros, ou 52 milímetros, ou 0,052 metros. Tá? E por fim, o altimétrico, 120 milímetros vezes o perímetro da poligonal em quilômetros. Né? Então aqui, pessoal, a gente tem que entrar com o perímetro da nossa poligonal em quilômetros. Né? Então, quanto que é 621,424 metros em quilômetros? Né? É esse valor dividido por 1.000, né? 621,424. Isso está em metros. Se eu quero em quilômetros, né? Se 1 quilômetro é 1.000 metros, né? Então eu tenho que dividir por 1.000 aqui. Tá? Então, 0,621424, enfim. Esse é o perímetro da nossa poligonal em quilômetros. Bom, aí o que a gente faz? A gente tira a raiz quadrada desse resultado, né? E multiplica por 120. E aí nós temos a nossa tolerância em milímetros, né? Porque o 120 milímetros, né? A gente entrou em milímetros, então nosso resultado sai em milímetros. Então atenção com as unidades, tá, pessoal? O perímetro da poligonal em quilômetros aqui, né? A gente entra com o valor em quilômetros, mas é como se não tivesse dimensão, tá? Ele é um termo dentro da raiz apenas. A dimensão aqui é o milímetro, tá? Dessa forma, que é o 120 milímetros, tá? Então, nesse caso, a gente pode arredondar para 95 milímetros, né? 95 milímetros, essa é a nossa tolerância. Se a gente for entrar em metros, a gente divide esse resultado por 1.000, né? 1 metro, 1.000 milímetros. Então, 0,095 metros, tá? Então, vamos aqui no GeoOffice. Então, o altimétrico, a tolerância vai ser 0,095 metros, ou 95 milímetros. Tá? Beleza. Aí a gente pode clicar em avançar. Aí a gente verifica, né, os erros de fechamento. Então aqui, ó, nosso erro de fechamento angular foi de 21 segundos, tá? Então ele passou na nossa tolerância lá, né? Nossa tolerância era 52 segundos, então tá ok. Aí o erro de fechamento linear, se vocês forem ver, tem dois, né? Sem a compensação angular e com a compensação angular. Qual que nos interessa? Com a compensação angular, né, pessoal? Porque primeiro a gente faz a compensação angular e depois a gente tem o erro de fechamento linear. É esse o que conta, tá, pessoal? Após a compensação angular, com compensação angular. Então, nesse caso, foi 22 milímetros, né? 2,2 centímetros. Ele também passa na nossa tolerância, que era 52, né? Então, ok. E o erro de fechamento altimétrico deu 24 milímetros, né? Ou 2,4 centímetros. E a nossa tolerância era de 95 milímetros, se eu não me engano, né? Então ele também passa no altimétrico, né? Também passa na tolerância altimétrica. Bom, então tudo certo, né? Compensar o erro angular e depois o linear, convencional, tá? E compensar as cotas, né? Ou as altitudes. Então vamos avançar. A poligonal foi ajustada com sucesso.
E aí a gente conclui. E tá certo, né? Realizamos aí a compensação dos erros da poligonal, uma vez que ela passou ali nas tolerâncias, né? Se ela não tivesse passado nas tolerâncias, né? E a gente devesse atender essa tolerância, né? Tivesse específico para a finalidade desse levantamento, talvez fosse o caso ali de remitir, né, a poligonal, tá? Depende da situação, né, pessoal? Se a gente não necessariamente deve seguir uma norma técnica, não necessariamente a gente tem uma precisão pré-especificada, aí vai da análise, né? Se o erro for muito elevado, é óbvio, né? O que o recomendado é remitir, né? Agora, se ele estourou ali em 1 segundo, né? Ou 1 milímetro a tolerância, bom, aí talvez não fosse o caso de voltar, como fazer toda a medição ali por causa de 1 segundo ou 1 milímetro que excedeu, né? Uma vez que a gente não é obrigado a seguir uma determinada norma, né? Então, a NBR 1333 é uma orientação, tá, pessoal? Não é uma verdade absoluta, tá? Então, aqueles valores, né? Aquele formulário que consta ali, é uma recomendação, né? Não é uma verdade absoluta que deve ser sempre seguida à risca, tá? Enfim, poligonal ajustada, né? Então agora a gente pode ver aqui na nossa caderneta, ó, de medições, né? Se a gente clicar em salvar aqui, ele vai recalcular, né? Vai recalcular aqui com base no ajuste da poligonal as coordenadas dos pontos. E temos aqui, ó, pessoal, então temos as coordenadas tanto no plano topográfico local, né? Mas o que nos interessa mesmo são as coordenadas UTM, né? Quanto as coordenadas UTM aqui de todos os pontos, tá? Desse levantamento. Então, tanto os pontos poligonal quanto as irradiações, tá, pessoal? E, claro, né, os pontos do GNSS, que é os 2 pontos de partida e os 2 pontos de chegada da poligonal também, né? Porque eles também estão nesse arquivo, né? Bom, aí como é que a gente faz para visualizar os pontos? Então, a gente pode, por exemplo, né, fazer um desenho aqui só para visualizar, né? A rigor, nosso exercício está resolvido, né? Vamos ver aqui, ó, no enunciado. Obtém as coordenadas UTM. Então, a gente acabou de obter as coordenadas UTM de todos os pontos aí, né? Após fazer o cálculo da poligonal ali e atualizar as coordenadas, né? Nós vamos ver aqui numa forma gráfica, né? Como é que ficaria ali esse levantamento. Então, o nome do arquivo UTM, por exemplo, vamos fazer um desenho com as coordenadas UTM, tá? Selecionar cadernetas com os pontos desejados, né? Então vamos botar as duas, porque eu tenho pontos em comum aqui, mas enfim, não vai ser crítico isso, né? Então apoio planeotimétrico. Sistema de coordenadas. Então, nesse caso, a gente quer as coordenadas do TM, nossas topográficas locais, né? Então, coordenadas planas, siglas 2000, TM 22 sul, tudo certinho. Nenhum modelo aqui, padrão, enfim, e concluir. E tá aqui, ó, pessoal. Tá aqui o nosso desenho com as coordenadas dos pontos UTM, tá? Então, se a gente for dar um zoom aqui, né, todos os pontos levantados aqui, né, nesse caso, né? Então, tem tanto a poligonal, ó, notem que a gente sai lá da partida da poligonal, né, ó, com as estações VE1160, VE1161, vai seguindo aqui, né, no desenvolvimento da poligonal, né, até chegar ali na área do levantamento. E aí aqui a gente tem pontos de estação da poligonal, né, o VE1156, por exemplo, né, e uma série de pontos aí que foram irradiados, né, a partir aí das estações poligonal, a partir dos nossos pontos de estação, né. Então, temos aí todos os pontos desse levantamento com as coordenadas já referenciadas, né, com as coordenadas, nesse caso, UTM. Então, a gente fez aí a integração, né, do GNSS, né, para ter as coordenadas dos 2 pontos de partida e dos 2 pontos de chegada da poligonal, com a caderneta eletrônica, né, dos dados da estação total, onde a gente primeiro fez a compensação dos erros angular e linear dessa poligonal enquadrada, e depois a gente calculou as coordenadas dos pontos de irradiação, né? Então, dos pontos que foram visados a partir das estações poligonais, que eram pontos de irradiação, mas não faziam parte da poligonal, né? Eram pontos de estação lá que foram ocupados, tinha uma ré e uma avante, enfim. Seguindo essa sequência lógica, a gente obteve as coordenadas UTM aí de todos os pontos desse levantamento, né? Fazendo então essa integração GNSS com estação total, tá? Então esse é o primeiro exemplo aí, pessoal, de processamento de poligonais geodésicas, tá? Vamos ver outros depois na sequência, né? Só fazer aqui um encerramento.